Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Um momento de alegria estar aqui nessa incumbência de ministrar algo tão precioso que é a palavra do Senhor. Confesso que foi um dia onde Deus tirou para falar o meu coração. E eu tenho a certeza que Deus vai falar o seu coração também. Quantos vieram aqui para receber uma palavra da parte do Senhor? Eu queria que você, sem muita delonga, abra sua Bíblia no livro que o Senhor escreveu, São João, capítulo de número 21. Vamos ler somente o verso de número 3. Todos acharam? Diga amém. Você não achou onde ele está o caminho? Todos acharam? Amém. E diz assim o texto: Disse-lhe Simão Pedro: Eu vou pescar. Disseram-lhe: Nós também vamos contigo. E eles saíram e imediatamente entraram no barco. E naquela noite nada pegaram. Feche os seus olhos, coloca a Bíblia em cima do seu colo, põe a mão no seu coração. Deus, nas tuas mãos, ó Pai, eu entrego a minha vida. Sei que não sou nada, sou pó, sou cinzas, o Senhor é tudo. Não é sobre o que quero, não é sobre o que eu preciso falar nessa noite de mim mesmo, mas é o que o Senhor tem para falar à tua igreja. Então nessa noite o meu pedido é que o Senhor fale e não te cales uma vez mais. Que os corações estejam atentos à tua voz. Que eles possam entender e compreender aquilo que o Senhor tem a tratar com cada um nessa noite. Eu já te peço que o Senhor cerque este lugar com a tua presença. Ó Pai, eu te peço que coloque os teus anjos com espada desembainhada de fogo, repreendendo agora, Senhor, toda distração, tudo aquilo, ó Pai, que opõe contra o teu agir, contra a tua palavra, contra o teu operar. Que nessa noite toda a resistência no mundo espiritual caia por terra, que prevaleça a tua vontade, que prevaleça a tua voz, e que o nome do Senhor seja glorificado uma vez mais. Certo de uma coisa, Senhor, não é o que queremos ouvir, é aquilo que precisamos ouvir. Então fale com a tua igreja uma vez mais. Todavia, o que nos importa é ouvir a tua voz. Todavia, o que nos importa é saber o teu querer e não o nosso querer. Então toma cada um que entraram por essas portas nas tuas mãos. Eu sei que o Senhor trouxe a cada um aqui, especialmente nesse dia, porque precisava ouvir a tua voz. Então nessa noite eu te peço, abra os ouvidos espirituais dos teus servos, que eles possam estar atentos à tua voz, para que mais uma vez o Senhor mostre que o Senhor é fiel para conosco, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. É bem verdade que essa é uma passagem muito conhecida, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. E antes de entrar nesse texto, eu preciso te explicar o contexto, para não arrumar pretexto para o texto. E eu preciso que você me preste a sua atenção nessa noite. Eu preciso voltar atrás com você, alguma história atrás, alguns textos para trás. A Bíblia vai dizer que na Páscoa, eles têm o costume de reunir Jesus. Ele pega os seus discípulos e prepara uma ceia. E nessa ceia, ali está reunido Jesus junto dos seus discípulos. E a Bíblia de Deus vai falar que ele pega o pão, ele vai dar graça e ele vai partir esse pão. E é interessante que nesse texto a palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele vai revelar que nessa mesa a qual ele está repartindo o pão, há de ter um traidor entre eles. Ele vai dizer ao seu amigo íntimo, que era João, quem era o traidor. De fato, ele vai dizer: aquele que mete a mão no prato comigo, esse sim irá me trair.
Mas a palavra é interessante porque Deus ele não vai expor a traição para quem está à mesa. Deus vai revelar ao seu amigo íntimo que é João. E agora vai começar a gerar uma pergunta na mesa, dizendo quem de fato seria o traidor. E aí Jesus vai mudar o rumo da conversa. E ele vai virar para Simão Pedro e vai dizer: Simão, Satanás pediu para se andar contigo. E ele vai dizer: mas eu roguei aos céus para que a sua fé não desfaleça. Em outras palavras, ele está dizendo para Pedro: Pedro, eu não vou repreender, eu não vou expulsar, mas tem uma coisa, Pedro, eu já roguei ao céu para que você não desfaleça. E aí a palavra de Deus vai dizer que na mesa vai surgir outra pergunta dizendo: quem é o maior? E Jesus vai dizer na mesa: porventura o maior não seria aquele que está servindo a mesa? Porque o evangelho nunca foi ser servido, evangelho ainda é servir. Então você precisa entender que entregar culto ao Senhor não é receber, é você derramar no altar aquilo que você tem de melhor. E a palavra de Deus vai dizer que então acontece isso tudo. E aí ele vai fazer uma pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro ele vai falar que ele está pronto a ir com ele tanto para a prisão quanto para a morte. Mas a verdade é que Jesus vai virar para Pedro e vai dizer: Pedro, antes que o galo cante, nessa noite por 3 vezes tu me negarás. E a palavra de Deus vai dizer que então o traidor se apresenta. E Jesus está junto dos discípulos. E ali Judas vai entregar com um beijo no rosto. Como você sabe, eu preciso ser objetivo ao que Deus quer falar conosco nessa noite. E a Bíblia vai dizer que ali então eles levam Jesus preso. E Pedro ele vai acompanhar ao mestre de longe. E numa sala como esta, talvez, se acendem a luz. E eles enxergam que Pedro estava sentado juntamente com eles no meio daquela roda. E um dedo vai apontar para ele: mas você é um deles. Você é um, porque você está andando como ele, você se parece com ele. Pedro ele vai começar a primeira vez a negar Jesus. E nessa caminhada, por 3 vezes, ele nega ao Senhor. E quando ele nega pela 3ª vez, o galo canta. E então Pedro ele se lembra daquilo que Jesus havia falado com ele. E agora é o momento em que Pedro está vivendo uma batalha interior, porque ele acaba de negar o seu mestre, aquele que ele prometeu: eu estou pronto a morrer contigo. Mas ele lembra que quando Jesus falou com ele: você há de me negar por 3 vezes antes que o galo cante. E agora nós chegamos no texto, eu fui bem breve para você entender. Pedro ele se encontra agora no meio dos seus discípulos. E a Bíblia vai dizer que eles estão ali reunidos juntos. Junto é diferente de estar perto. Junto é diferente de estar próximo. Pedro eles estão numa conversa, eu não sei que conversa é essa. Mas Pedro no meio da conversa ele vai dizer: eu vou pescar. Entenda que Pedro aqui ele não vai chamar ninguém para ir pescar com ele. Pedro ele vai dizer: eu vou pescar. Mas perceba, havia um espírito de liderança sobre a vida de Pedro. Havia uma chamada sobre a vida de Pedro. E eu já quero abrir um parênteses aqui para dizer o que Deus colocou no meu coração, dizendo: filho, há um peso de responsabilidade sobre a sua vida. Independente da situação que você vive, independente da crise que você está vivendo, independente do que está acontecendo na sua casa, eu sou o Deus que fiz a promessa: vou te fazer pescador de homens, eu vou te usar para a minha glória. E aí a Bíblia vai dizer que os discípulos imediatamente eles abrem a boca e vai dizer: então nós vamos com você. Olha o poder de influência que um homem que tem chamada de Deus na vida tem. Olha o peso da responsabilidade que um servo de Deus tem na vida de uma pessoa.
E quando eu recebi essa oportunidade, o pastor me ligou por volta das 4 horas. Deus, ele ardeu essa palavra no meu coração. Aleluia. E eu gosto de tirar o meu secreto com Deus. Eu entrei no meu quarto e comecei a orar, pedindo a Deus uma coisa que muitos ainda não ouviram, e Deus trouxe isso no meu coração. A palavra de Deus vai dizer então que eles imediatamente entraram no barco. Mas você já conhece, o mar não estava para peixe. A palavra de Deus vai dizer que eles pegam e entram no barco e vai. Eles estão agora pescando. Mas já viu aquele dia que o mar não dá para peixe? Está ali meu amigo pescador. Tem dia que nós saímos para pescar e não pegamos nada. E é confrontante você receber uma palavra sabendo do que você está fazendo. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele se apresenta na praia, aproximadamente 200 côvados da praia. A Bíblia vai dizer que são águas pelos ombros ou pelos peitos. E aí eles vão fazer uma pergunta. Ele vai fazer uma pergunta aos discípulos: vocês têm aí o que comer? Olha o interessante. Essa resposta não era Jesus que precisava receber. Essa resposta precisava ser para eles mesmos, para eles compreender e entender a realidade que eles estavam vivendo. Porque quando eles começaram a caminhar com Jesus, quando Jesus virou para Pedro e vai falar para ele: eu vou te fazer pescador de homens, Pedro e os seus discípulos viam a multidão sendo dispersa, não com a barriga vazia. E o que posso eu fazer diante da fome de alguém se eu não tenho nada para alimentar? É Jesus chamando a minha e a sua atenção nessa noite. Vocês têm aí o que comer? E agora Pedro, ele vai responder: não, nós não temos aqui o que comer. Perceba que eles não reconheceram que era Jesus que estava do outro lado da praia. Não reconheceram que era o mestre, a qual eles andaram a sua trajetória do seu ministério com ele na terra. E agora vai haver uma direção de Deus para os discípulos. Joga a rede à direita do barco. Entenda isso aqui, irmãos. Pedro era profissional na pesca. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia que ali eles passaram a noite inteira e nada conseguiu pegar. Mas eles recebem uma palavra e uma direção. É só você pegar a rede e jogar à direita do barco. Porque nem sempre a nossa direita é a direita de Deus. Nem sempre o nosso querer é o querer de Deus. Nem sempre o nosso jeito é o jeito de Deus. Então Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Até hoje você tentou do seu jeito. Até hoje você fez da sua forma. Até hoje você usou a sua consciência naquilo que você sabe fazer. Mas é Deus dando uma direção e uma palavra para pessoas aqui. É só você pegar a sua rede, que até agora não deu certo do teu jeito, e fazer do lado que eu estou te mandando fazer. A direita do barco. Geralmente a direita dele não é a nossa direita. Geralmente a vontade dele não é a nossa vontade. Mas é necessário obedecer. Sabe por quê? Eu nunca vi alguém que obedece à voz do Senhor ser desamparado. Eles vão ouvir, eles não vão questionar: mas por que eu vou jogar a rede à direita se eu estou aqui a noite inteira e nada consegui? É porque agora existe uma palavra liberada para você. É porque agora eu estou te dando uma garantia. Até agora você tentou do seu jeito. Até agora você fez da sua forma. Até agora você usou as suas forças. Até agora você tentou do seu jeitinho. Mas Deus está falando: não é do teu jeito, é do meu. Não é do seu jeito que eu trabalho, é do meu jeito que eu trabalho. Não é do teu jeito que eu opero, é do jeito que eu quero operar. Elevará e de que levácia. Existe uma direção de Deus, e isso é muito específico para alguém. É só você pegar a sua rede e mudar ela de direção. E é interessante isso aqui, porque a Bíblia vai dizer que quando eles obedecem à voz do Senhor, é por isso que você não pode demorar em decidir em fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Porque quando eles pegam a rede e jogam à direita do barco, a rede ela vai pesar, irmãos.
É Deus dizendo para pessoas aqui: enquanto você obedece a minha voz, jogando a rede de cima para baixo, eu estou mandando os peixes entrar na sua rede de baixo para cima. Há uma sincronização. E quando você obedece, Deus te honra. E quando você ouve, Deus ele te responde. E quando você atende a voz de Deus, ele manifesta o teu haja sobre a sua vida. A palavra vai dizer que então quando ele joga a rede pensa. E eu já quero abrir aqui um parênteses para profetizar sobre a sua vida. Levanta a mão quem crê. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: o que eu vou fazer na sua história terá peso de dupla honra. Deus ele vai arrancar a vergonha de uma noite inteira de frustração e vai mostrar para você que o que ele tem para você é muito maior daquilo que você já pensou ou que você já viveu. Pega essa palavra nessa noite. O que Deus tem para a tua vida terá peso. O que Deus tem para a sua casa terá peso. O que Deus tem para o teu ministério terá peso. E talvez você fala: mas eu tentei todas as noites, eu chorei, foi muitas noites, eu não vi até agora nada, eu não vi o meu marido ser transformado, eu ainda não vi meus filhos sendo libertos, eu ainda não vi a cura entrando na minha casa. Mas hoje existe uma direção para a sua casa. Pega a rede que eu estou mandando pegar e joga a direita no barco. Leva aquela súria, bebê pra praia. Eu sinto graça de Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus aqui. E Deus está me habilitando a dizer: não se porte com a noite da vergonha, terá supra honra ao amanhecer, porque é um encontro na tua casa comigo. É um encontro. Não vai ter que levar. Oh, aleluia. A palavra de Deus vai dizer que então a rede pesa a ponto deles não conseguir puxar a rede para dentro do barco. Agora, por sua vez, João, aquele que é íntimo de Jesus, vai dizer: Pedro, é Jesus que está na praia. A palavra de Deus vai dizer que Pedro ele está despido. Quando a gente fala de uma pessoa despida, Pedro ele está com vergonha, então ele vai começar a se vestir, vai pular e vai nadar em direção à orla da praia. E chegando ali, a palavra de Deus vai dizer, no mesmo texto que lemos, que ali existia brasa, que ali existia peixe sobre a brasa. É Deus trazendo a minha e a sua memória: eu não desisto de você, Pedro. Eu não desisto da chamada em que eu te fiz, Pedro. Você pode até pensar que o seu pecado, as suas fraquezas vai te impedir a minha obra de ser realizada na sua vida. Mas eu te digo, Pedro, aqui está a brasa e aqui está o peixe. E eu falei que, Pedro, você não vai mais ser pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. E a minha palavra eu vero por ela. Daqui a marca, o fogo representa a aliança. Ele está dizendo: eu vou renovar a sua aliança, eu vou trazer de volta o teu ministério e entrego nas tuas mãos. A Bíblia então vai dizer: eu sinto graça dele aqui. Eu não sei se essa palavra fala contigo, mas fala tremendamente no meu coração. E talvez eu pregue mais para mim mesmo do que para você, mas escute isso aqui. A palavra de Deus vai dizer que então eles começam a arrastar a rede do lado de fora do barco até a orla. E quando essa rede chega, Pedro ele vai pegar a rede e vai puxar essa rede. E ele vai começar a contar. E é interessante isso aqui, que o texto ele frisa na quantidade de peixe e no tamanho dos peixes que estava dentro da rede dele. A Bíblia vai dizer que então, quando ele conta, ele vai perceber que dentro da rede existe 153 grandes peixes. Era para você dar um glória, mas você não entendeu. Não era peixes pequenos, é 153 grandes
peixes. É Deus dizendo para pessoas aqui: eu vou selecionar o que vai entrar na sua rede. Não vai ser mais você que vai escolher. Até agora você escolheu quem você colocava dentro da tua casa. Até agora você escolheu quem fazia parte da tua história. Mas é Deus dizendo para pessoas: o meu cuidado vai ser tão grande que eu vou escolher quem entra na tua casa, quem senta na tua mesa, quem anda contigo, quem é sacro. A Bíblia vai dizer, irmão, e mesmo sendo tantos, a rede, ela não se rompeu. Já viu? Tem pessoas que criam aquela expectativa: isso aí é grande demais para ela, ela não vai aguentar isso. Não, ela não vai muito longe. Esse chamado aí, não aguenta, a pancada é muito grande. É Deus dizendo: a sua rede não vai romper. Mas antes deles viver a experiência de uma rede cheia, eles teve a experiência de passar por uma rede rasgada. À luz da palavra, abre comigo a sua Bíblia. No livro segundo escreveu São Lucas, capítulo 5, somente o verso de número 6. Aleluia. Que diz assim: e fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixe, e a rede se rompia. É interessante isso aqui. Quando eu li essa palavra e Deus começou a falar ao meu coração coisas que eu vivi na vida, Ele começou a palestrar comigo que antes desses discípulos passar a experiência de ter uma rede cheia, eles tiveram que passar a experiência de ter a sua rede rasgada. E agora eu posso conjecturar e ver os discípulos no barco, pegando aquela multidão de peixe, olhando de canto e dizendo: é muito. Mas quando do nada começa a rede se rasgar. E é muito interessante isso aqui, porque a rede agora ela vai rasgar, e não há nada que eles possam fazer para impedir aquela rede ser rasgada. Aí sabe que Deus falou ao meu coração? Falou: filho, não foi ninguém que rasgou a rede, foi eu. E talvez você se sente impotente, talvez você se sente fracassado, porque de fato aquilo que de alguma forma iria suprir a sua necessidade, aquilo de alguma forma iria atender a sua casa, está indo embora. E o sentimento de impotência é muito grande. Quantos aqui já não perderam coisas na sua vida pelo simples fato da sua rede ser rasgada? Meu Deus! E aí você fica perguntando: Deus, mas por que aquilo foi embora? Deus, mas por que eu perdi aquilo? Justamente na hora que eu mais precisava. Eu sei o que é ter uma rede rasgada. Eu sei o que é perder coisas. Eu sei o que é ver o alimento da minha casa ir embora. Eu sei o que é isso. Meu Deus! E quantos aqui não sabem o que é ter uma rede rasgada? Eu não sei você, mas a minha rede sendo rasgada, eu pensei em fazer o que eu podia. Eu já tive que sentar na mesa de um escritório e chorar, dizer: não me manda embora, eu preciso desse trabalho. Eu já estou tanto tempo desempregado e agora meu alimento vai embora uma vez mais. Meu Deus! Eu já vivi uma rede rasgada. Eu já fui a ponto de perder coisas. Deus já me fez perder coisas. Há uns mais ou menos 4 anos atrás, Deus ele me fez viajar para Juiz de Fora, onde mora a minha família. Fui levar meus filhos. E no meio desse caminho eu tinha acabado de comprar um carro. Um amigo me emprestou o nome dele. Tirei um carro no nome dele. E 2 meses de uso esse carro aquece. O motor vai embora. E eu tento arrumar o carro e a minha casa com as mercadorias para ser vendida. E eu fiquei 15 dias lá sem poder voltar. Para resumir, você entender o que é uma rede rasgada. Deus ele me fez parar naquela cidade, porque ele tinha um propósito maior. E sabe qual
qual era o propósito? Era uma semana de carnaval, não havia ônibus, não havia como eu voltar. Era aniversário da minha avó, eu não ia ficar. Minha avó é missionária do coque, sabe como é que é? Quando ela ora, Deus responde. Então eu tive que ficar no aniversário dela, mas sabe como é? Eu tenho um mistério com Deus. Quando Deus ele vai fazer alguma coisa, eu começo a passar mal. Então eu sabia que Deus tinha alguma coisa naquele dia. Eu me retirei no meio da festa, fui para o joelho e comecei a chorar. Falei, Deus, o que o Senhor quer de mim? E quando eu cheguei no culto, qual era o presente de aniversário para minha avó? Onde ela queria os filhos dela, onde ela queria os filhos, os netos dela, tudo reunido. Quando eu cheguei lá, o pastor olha para mim e fala, hoje a palavra está com você. Deus ele rasgou a minha rede para me parar lá. Deus ele me fez perder um bem para ganhar aquilo que eu orava a minha vida inteira. A minha avó e eu sempre orávamos para minha mãe voltar para a presença, os meus irmãos voltar para a presença. E quando Deus me deu a graça de ministrar, ao terminar a palavra, a minha mãe voltou para a casa do Pai, os meus irmãos se renderam à casa do Pai. Aí eu entendi o porquê da minha rede ter rasgado naquele dia. Para a glória de Deus, ela está até hoje na presença. Para a glória de Deus, hoje ela é a coluna da casa dela. Mas é Deus perguntando a mim e a você está disposto a permitir com que eu rasgue a tua rede para me dar dupla honra naquilo que você precisa? Tu está disposto a perder coisas para me colocar coisa de mais valor dentro de você? Voltando para o texto, eles viveram essa experiência de uma rede rasgada. E talvez você está se perguntando o porquê de tanta coisa. O porquê que aquela porta se fechou. O porquê que aquilo foi embora. O porquê que a sua saúde foi abalada. O porquê que você recebeu aquele diagnóstico. É Deus me trazendo aqui para te dizer: o que eu vou colocar na sua rede vai ter peso. Ei, pega essa palavra. É Deus dizendo para pessoas aqui: diante de uma rede rasgada, você precisa dar mais nó na sua rede. Você precisa fechar mais as brechas. Então amarra mais, centraliza mais, fecha mais as brechas. Porque o que eu vou colocar na sua rede terá peso. É Deus dizendo para pessoas aqui: não se importa com que aquilo que foi, aquilo que chegou até você, aquilo que foi embora ia te dar prejuízos. Talvez se você passasse naquela faculdade, ele ia te perder, e ele diz: não vai passar, mas eu tenho uma obra maior para a sua vida, eu tenho um plano maior para a sua casa, eu tenho uma nova história escrita, vai ser maior, vai ser maior. Pega essa palavra. Deus está me habilitando a dizer: eu vou fazer coisa maior que ouvidos não ouviu, olho nem ouviu, o que Deus ele tem preparado para o seu povo. Ei, pega essa palavra. Eu sou Deus e velo pela minha palavra. Se eu falei que vou visitar teu marido, eu vou visitar. Se eu falei que vou trazer teu filho, eu vou trazer. Se eu falei que vou curar, a cura já está na tua mão. É só você tomar posse. É Deus dizendo para pessoas aqui: do jeito que você entrou, você não vai sair. Eu vou visitar a sua rede hoje. Eu vou selecionar quem entra nela hoje. Eu vou fazer um novo de novo, um novo de novo, um novo de novo. Eu vou restaurar tua saúde de novo. Eu vou entrar na sua causa de novo.
O Espírito Santo de Deus está aqui. Pega quem estiver ligado. Deus está abrindo a sua porta do céu e está dizendo: o acesso está liberado. Eu não sei o que você vai fazer para chamar a presença dele para sua casa, mas eis-me aqui. Existe uma presença de Deus aqui. Existe uma graça do Espírito Santo de Deus aqui. E ele está envolvendo pessoas aqui, dizendo: eu não abro mão da chamada que eu fiz. Eu não abro mão das promessas que eu te entreguei. Eu não abro mão daquilo que eu farei, que faria através de você. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Então eu não sei qual é a rede na sua vida que está rasgada hoje. Eu não sei o que fez você passar a noite inteira tentando pescar. Eu não sei quantas lágrimas você derramou sem ninguém ver. Eu não sei a aflição que o seu coração sente quando ninguém está perto. Eu não sei quantas noites você falou: pai, eu não mereço, eu não aguento, eu não suporto, porque o peso da chamada, ela dói. Porque Deus vai requerer de mim, de você, muito mais do que outras pessoas. E você precisa ter maturidade para entender isso. Você precisa ter discernimento para entender isso. Nem tudo é o diabo. Meu Deus. Nem tudo é o teu inimigo. Já dizia um sábio que ninguém amadurece sorrindo. E Deus, ele também não desperdiça sofrimento sobre a vida do filho. Ele prova quem ele ama. Assim como ele disse para Pedro, ele disse nessa noite para você: eu já roguei ao céu para que a sua fé não desfaleça. Eu já roguei ao Pai, está acontecendo, eu sei, está doendo, eu sei, é triste, mas eu já roguei ao céu. Você vai conseguir chegar onde eu quero que você chegue. Pega essa palavra nessa noite. A sua rede não vai romper. A sua rede não vai romper. A sua rede não vai romper. Ele vai trazer a sua família de volta. Ele vai trazer a sua saúde de volta. Ele vai trazer aquilo que você perdeu de volta. Mas com o peso de glória vai ser maior, vai ser maior, vai ser maior, vai ser maior. Aguenta firme, meu irmão. Aguenta firme, minha irmã. Não saia da posição que Deus te chamou. Não entregue. Não desista. Voltando para o texto, a palavra vai dizer que então Jesus vai falar para os discípulos se alimentarem. E ele vai chamar Pedro para um particular. E ele vai fazer as 3 perguntas a Pedro de novo. Pedro, tu me amas? Aleluia. Eu sei que é difícil. Eu sei que somos falhos. Eu sei que nós somos cheios de defeito. Mas existe um amor aí dentro que arde muito forte. Existe uma chama aí dentro que não tem como se apagar. Eu já passei por tanta coisa. Eu já vivi tantos processos. Mas eu sempre orei como o salmista Davi. Ainda que o Senhor retire tudo de mim, não me tire a tua presença. Não faça de mim o teu espírito. Eu sei, meu irmão, não é fácil. Mas é uma pergunta de Deus para você nessa noite. Você me ama? Então volta a fazer o que você fazia na minha obra. Volta a fazer o que eu entreguei na tua mão para fazer.
Eu tenho saudade de quando você orava pela madrugada. Eu tenho saudade de quando você babuzeava aí nos lavando a louça. Eu tenho saudade de quando você tinha o teu tempo para mim. Tu me amas, Pedro. Senhor, tu sabes que eu te amo. Pela segunda vez, Jesus vai perguntar: Pedro, tu me amas? E ele vai dizer: Senhor, eu te amo. Pela terceira vez, Jesus vai perguntar: Pedro, tu me amas? E aí a Bíblia vai dizer que Pedro, ele se entristece. E ele vai dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mesmo com a minha pouca força, Pai, tu sabes quem eu sou. Tu sabes que eu falhei, eu te neguei, eu te traí, mas o amor que eu sinto por ti ainda continua. É Deus dizendo para pessoas aqui: eu sei o tamanho que você tem por mim, mas nessa noite está disposto a me entregar de verdade? Está disposto a voltar onde eu te chamei de verdade? Você nem percebeu, mas já reparou que você está na mesma geografia que eu te encontrei um dia? Não vai precisar você mudar de barco. Não vai precisar você mudar de casa, de cidade, não. Eu vou fazer no mesmo lugar, é com a mesma rede, é com o mesmo barco, é no mesmo mar. É lá que eu vou me encontrar com você. Talvez você não entendeu, mas hoje você veio aqui na mesma geografia dizendo: eu não vou mais, eu não quero mais. Mas Deus te trouxe para o mesmo barco, Deus te trouxe na mesma rede, Deus te trouxe na mesma situação. E está dizendo para você: eu não abro mão de você, Pedro. Eu não vou largar você, Pedro. Eu não desisto da sua casa, Pedro. Eu não desisto, Pedro. Glória. Apacenta minhas ovelhas. Aleluia. Se coloca de pé. Feche seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Preciso orar por você. É a hora essa. O momento é esse. Ele está aí do seu ladinho, dizendo: filho, eu também te amo. E ainda hoje nós podemos sair daqui de mão dada. Deus, aí está a tua igreja. Aí está o povo que o Senhor preparou para essa noite. Eu não conheço, ó Pai, muito deles, mas o Senhor conhece o barco, o Senhor conhece a rede, o Senhor conhece a circunstância, o Senhor sabe, ó Pai, o que cada um vem fazer aqui. Então nessa noite eu te peço, ó Pai, visita agora os meus irmãos, envolva eles de novo na tua presença. Faz queimar a chama do primeiro amor. Começa a trazer a existência daquilo que não existia mais. Acende de novo o fogo que queima. Acende de novo a chama e não deixa apagar. Mostra para eles que muito maior é as coisas que há de vir. Mostra para eles, ó Pai, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mostra para eles, ó Pai, que o Senhor ainda continua cuidando, que o Senhor ainda continua velando, que o Senhor continua se manifestando. Talvez nessa noite, ó Pai, pessoas entraram aqui dizendo: eu não estou aguentando mais, o porquê que isso está acontecendo comigo. Mas nessa noite, ó Pai, os teus filhos saem daqui com a resposta. Eles precisam colocar mais nós na tua rede, eles precisam fechar mais as brechas, eles precisam de ter mais estrutura, porque o que você tem para o Senhor tem para colocar na vida deles é coisa grande. Então prepara a vida do meu irmão para receber, prepara a vida da minha irmã para receber, prepara a vida dos jovens para receber, prepara a vida desse homem que tem que se converter ainda hoje. Prepara, Senhor, o ambiente. O mar é esse, eu sei. O Senhor vai colocar pessoas de verdade na família, na casa, na história deles, para dizer: eu não abro mão de você, estou contigo, não abro. Para dizer: não importa o que você passar, passaremos juntos. Mas não permita, Senhor, que eles venham parar na caminhada
Senhor, homens e mulheres dispostos a sacrificar por vidas. Levanta, Senhor, meu Pai, esse homem. Levanta essa mulher. Ai, Espírito Santo, eu te peço que nessa noite o Senhor marca, Pai querido, este dia na vida deles. Quando eles chegarem em casa, eles vão ver. Quando eles chegarem no teu trabalho, eles vão ver. Quando eles chegarem aonde eles precisam chegar, o nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, aleluia. Oh, Espírito, eu não sei o que você perdeu, meu querido, mas eu sei de uma coisa: o Deus de coisas novas está aqui. Ele tem o melhor para a sua vida. Ele tem o melhor para a sua casa. Então nessa noite você possa entregar a confiança em Deus. Levante no chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite em ator. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Peça a Ele para restituir nessa noite. Peça a Ele para te visitar nessa noite. Peça a Ele para visitar sua família nessa noite. Peça a Ele. Fala: Deus, não vou fazer mais a minha vontade. Eu vou obedecer o teu comando. Eu vou obedecer a tua voz. Eu não vou mais fazer do meu jeito. Eu vou fazer do teu jeito. Eu não vou mais tentar com a minha força. Eu vou tentar com a tua força. Eu tudo que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em ator. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Saia daqui nessa noite e saber: você tem um pai. Você não é órfã. Você tem um dono. Você tem um Deus que não desiste de você. Você é um Deus. Você tem um Deus que não desiste de fazer através de você. Ele vai te usar para ganhar sua casa para Ele. Ele vai te usar para ganhar os seus amigos para Ele. Ele vai te usar para mudar a circunstância.